Fala pessoal, começando agora o segundo dia do Fórum Sebrae de Energia Solar com outros dois convidados aqui especialistas no assunto. Então, para começar aqui já com a chave de ouro, né, apresentar aqui Caio César e Rafael Tagino, também dois especialistas do grupo Caio César, da APB Renováveis. Então, são dois especialistas para a gente já trazer o primeiro conteúdo do dia, né, que foi falando também um pouco ali sobre o processo desde vendas, pós-venda, né, todo esse trabalho. Então, antes de começar, algumas perguntinhas. Deixar vocês primeiro aí se apresentarem um pouquinho. Começar aí com o Rafael. Sou Rafael Tagino, como foi falado, estou como presidente da Associação Paraibana de Energias Renováveis. Também sou CEO da Renova Energia Inteligente e já atuamos no mercado aí tem 10 anos. Pô, bacana demais. E você, Caio? Sou Caio César, CEO, fundador do Grupo Caio César Energia Solar, vice-presidente da Associação Potiguar de Energias Renováveis, APE. Hoje a gente contempla com mais de 1.000 usinas aí instaladas, aproximadamente 13,45 gigawatt-hora nos últimos 12 meses, que isso corresponde a 7.500 residências de pequeno porte, aí a energia gerada nos últimos 12 meses. Bacana demais. E antes de até seguir nas perguntas, achei bacana que vocês dois tanto trabalham aí, né, tem as empresas, como estão nas associações, né? Rafael na da Paraíba, né, isso, e aqui na Potiguar. E até para entender como é esse vínculo, né, de vocês com a associação, a importância de estar junto desse movimento, porque um dos pontos que a gente trouxe no dia de ontem foi essa questão da defesa, né, da causa da geração distribuída, né, e tudo mais, porque acaba que com muita regulamentação, às vezes fica complexo e a associação precisa estar se posicionar com Exato. isso, né? Na realidade, o nosso país ele enfrenta grandes problemas de legislação, né? Sim. Sempre há novidades legislativas para a gente estar enfrentando. Então, nada mais certo do que se associar, unir forças para que a gente consiga realmente ter maior representatividade, chegar lá em Brasília, conseguir conversar com os deputados federais e senadores sobre o nosso pleito. Então, assim, a atuação da associação é um bem comum, não remunerado, Sim. né? Mas que é de extrema importância. Do segmento mesmo, né? Defendendo um segmento de extrema importância e sem associação, com certeza, já teríamos perdido muito mais coisas. Nosso setor realmente é atacado diariamente e são defesas como as associações, como a união dessas associações, que ainda mantém muita coisa acesa no nosso mercado. Perfeito. E sobre essa própria questão que você falou, né, da defesa do segmento, tudo isso se deve a um grande boom que teve da energia solar, principalmente a fotovoltaica, eu acho que nos últimos 4, 5 anos, a gente estava comentando um pouquinho aqui teve uma invasão de muita gente fazendo, né? Todo mundo fazia, depois de um momento começou, como o Caio estava falando aqui, os clientes ficarem órfãos, né? De parceiros com isso, e aí é onde eu acho que entra o papel da associação de ter uma garantia também, né? De quem são esses profissionais, essas empresas que estão dentro de um padrão mínimo, né, para que a energia solar ela não fique, vamos dizer assim, inviabilizada. Pelo contrário, ela continua sendo muito viável, importantíssima, mas como houve muitos receios, existiu uma desconfiança, né, por parte do mercado. Queria entender de vocês, se vocês sentem isso mesmo, né, já há 10 anos aí no mercado, o grupo aqui com mais de 1.000 instalações, qual é essa percepção que vocês enxergam dos clientes, se ainda existem essas dúvidas, muitas perguntas sobre o investimento em energia fotovoltaica. Total, eu acho que assim, Rafael sabe muito bem, né, Rafael? Falando um pouco, pegando o engancho aqui da questão primeiramente da regulação, a gente tem um desafio muito grande regulatório, e Rafael como presidente lá da Paraíba, eu vice como presidente aqui do Potiguar, a pé, e a gente percebe que a gente tem que se unir, né? A gente tem que ser uma cadeia mais unida. Então, como é muito desafiador essa insegurança jurídica que o setor tem, a gente se unindo, a gente soma forças e consegue ir para Brasília, brigar lá em Brasília. Volto a dizer, como o Rafael reforçou, se não fosse a força das associações, a gente estaria com certeza em uma situação bem mais complicada, a gente estaria em uma saia justa de fato, e a associação ela fez um belo trabalho junto ao Movimento Solar Livre, e cada associação, e cada estado, né, liderança, e falando em termos também da situação dos clientes órfãos, né, que você falou, você acabou de comentar, existem muitos clientes órfãos ainda. Então, até nas nossas negociações, a gente vai conversar com o cliente do grande porte ao pequeno porte e a gente percebe que realmente começou e não finalizou, né? E ali chega, Abandonou. por exemplo, a gente chega em alguns determinados momentos que
Cliente, você tá, como é que tá a sua geração? Rapaz, tá bem, tá indo tudo bem. Aconteceu já alguma coisa, já teve alguma dúvida? Quanto você tem de crédito, quanto você consumiu, quanto você injetou, tudo mais. O cliente, não sei te dizer quanto é que eu tive de crédito, não sei, sei que tá lá funcionando e tal. Quando a gente vai verificar de fato, quando a gente entra no nosso portal de monitoramento, às vezes identifica que até um dos inversores está sem funcionar, metade da usina sem funcionar. Quando ele vai, em alguns casos, pedir alguma assistência à empresa que instalou antes, ela já tem fechado as portas, Já ou não então atua mais ali. ela não trabalha com essa parte de suporte, porque ela já vendeu muito e agora o suporte é mais de garantia de Reativo. inversor e reativo e não consegue realmente suprir tudo. Bacana. E até eu acho que um dos temas que a gente trouxe desse painel foi esse ponto do pós-venda, né? Dessa assistência contínua em cima das instalações. Esse aí, ele continua sendo um trabalho muito importante, até mesmo para novas fontes de renda, para vocês, né? Para as empresas de instalação fotovoltaica, porque um dos pontos que a gente vem discutindo também na mesa de ontem é novas formas de Remuneração. de resolver a dor do cliente sem ser muitas vezes a fotovoltaica, né? Uhum. Agora Perfeito. com BES, Mercado Livre, Uhum. como é que vocês já entendem esse pós-venda para abrir novas portas para Eu vocês? acho que é uma grande virada de chave olhar o pós-venda, né? Antigamente a gente olhava o pós-venda como um grande custo. Um Só custo de ali, manutenção, pô, o cliente falava, era dor de cabeça. Exatamente. É aquele setor que devia ser combatido, digamos assim, dentro da empresa. Mas hoje eu enxergo como um setor de recorrência, né? Nós temos receita recorrente de pós-venda hoje, Bacana. assim como um Então setor... hoje, só para entender, vocês hoje tanto tem um projeto de instalação e existe um valor mensal para prestar esse Caso o suporte cliente, e tudo exatamente, mais. caso o cliente queira, a gente faz Bacana. esse monitoramento, a gestão da usina dele, né? Apresenta relatórios, faz todo esse suporte que o Caio falou. Se o cliente está com crédito excedente e não está utilizando, a gente sugere que Formas ele. dele monetizar. Exatamente. Bacana. Então, assim, a gente tem essa recorrência e o pós-venda também hoje é um grande aliado ao comercial. Um cliente satisfeito é um cliente que indica, um cliente satisfeito é um cliente que quer fazer uma expansão, que comprou um carro elétrico e não botou o seu carregador ainda e a gente resolve. É um cara que possivelmente daqui a 2 anos também vai estar precisando de bateria, porque todo mundo vai ter bateria em casa. Daqui a 2, 3 anos isso aí vai ser commodity, né? Assim como Então, essa bateria do BES que a gente vê hoje, que muitas às vezes são falados para grandes empresas, a ideia é que ele já vai vir a um porte residencial. Já existe porte residencial, já instalamos alguns portos residenciais, mas é algo assim muito inovador, muito visionário. Então, assim, poucos clientes entram nessa época, Entendi. né? São aqueles primeiros, né? Na curva de ascensão comercial. Early adopters que Exatamente, chamam, né? exatamente. Então eles já estão, né, estamos nesse período no setor de armazenamento, mas sim, cada casa vai ter seu no-break grande dentro de casa para segurar pelo menos uma área da sua casa. Porque quanto lhe custa ficar sem internet hoje, sem ficar um monitoramento de câmeras, por exemplo? Quanto lhe custa não ter pelo menos um cômodo com ar-condicionado na sua casa, entende? Então, tudo isso vai ser realmente resolvido com armazenamento. Então, para mim, hoje, pós-venda é uma grande arma comercial que a gente tem. Bacana demais. E quando a gente entra nesse ponto do armazenamento de energia, né, o BES, que eu acho que está havendo uma migração já de muitas empresas de instalação fotovoltaica para essa área também, mas ainda existe muito espaço para instalação solar, ainda há muito mercado, principalmente como houve algumas mudanças da regulamentação de taxas e tudo mais, que algumas pessoas às vezes deixaram de acreditar da viabilidade financeira, mas vocês que ainda, né, tanto na associação quanto ainda vem espaço de crescimento nas suas respectivas áreas de cidade, de expansão, ainda tem gente que ainda não investiu em energia solar? Eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente vive num mundo totalmente elétrico, né? Então, apesar de já ter muitas instalações fotovoltaicas já em telhados e etc., mas hoje está na moda carro elétrico. A gente tem carro elétrico, com certeza vai consumir mais. Tudo hoje partindo do princípio para ser elétrico, ter bateria, ser autônomo. Então, isso tudo precisa de energia. Nós temos aí também uma forte tendência em data centers. Os data centers, como todo mundo sabe, precisam de muita energia. Então, eu acredito muito que energia realmente é como eu expliquei aqui na palestra, lá na China, a principal associação chinesa informou que até 2050 é o setor que mais cresce, é o setor de energia solar, é o setor de energias. Por quê? Porque sempre precisa. Porque
o mundo ele está realmente tangenciando para essa parte elétrica, né? Então, fora isso também, vem outras soluções de diversificação, que é o caso das baterias, como o Rafael falou, no início, a tecnologia de energia solar era muito nova, era o bebezinho. Então, para a gente colocar e implementar isso, Já foi era uma dificuldade difícil, né? na época, entendeu? Uhum. Era uma dificuldade. Então, a gente conseguiu porque realmente fazia muito sentido. Realmente era um fator que voltava para o bolso do consumidor. Então, acredito muito que as baterias realmente, daqui a 2, 3 anos, elas estejam mais fortes aí nas residências também, não só nas indústrias, mas também nas residências. E como qualquer outro tipo de tecnologia, também vai ter aquela entrada, aquela porta de entrada. Então, o que nos resta... sendo a porta de entrada para depois Isso. entrar esses demais produtos. Exato. O que nos resta é a gente educar o cliente até chegar o momento certo de virar commodity, como hoje é uma Exatamente. energia solar. Mas assim, a energia solar pura mesmo, instalação, vamos tirar a bateria do contexto. Como é que eu enxergo? Como é que eu quero me animar com isso? Eu gosto muito de utilizar o Waze no carro, né? Uhum. Mas quando eu quero me animar com a solar, eu boto o Google Maps e boto Vai satélite. vendo- Pô, ainda tem muito telhado que não tem plá. Aquele telhado é um cliente potencial. Ele só precisa, ou ele tá sem crédito, ou ele não foi abordado, Verdade. ou ele tem uma limitação que é alugado o prédio. Mas aquele cara é um Quem é o possível dono lead pra dali mim. precisa- É um possível Exato. lead pra mim. Então, assim, A conta fecha para ele, continua fechando. Né? exatamente. E outra coisa, enquanto houver telhado, há necessidade. Uhum. A energia a gente não vai diminuir. Exato. Não tem como. A gente tá partindo agora para uma eletrificação muito maior, visando os carros, né? Mas hoje tudo é necessário a energia. A gente não vive sem celular, Perfeito. É. né? Então tudo isso tá conectado. Então, para mim, enquanto houver telhado sem módulo, eu tenho um cliente para Tem atender cliente ainda. pra prospectar. E aí entra até esse ponto, né? Vocês dois que trabalham nas associações aqui do Nordeste, o mercado do Nordeste ele ainda está num espaço de crescimento maior, eu acho, até mesmo no quesito de. Querendo ou não, a gente ainda vê, né? Esse ponto de que as coisas demoram um pouco mais para acontecer no Nordeste do que acontece em São Paulo, de São Paulo, Estados Unidos, China, né? Que já estão na frente. Então, o Nordeste vocês também enxergam ainda com esse potencial pelas associações que vocês veem do mercado, a cidade de interior, por exemplo, né? Porque talvez aqui na capital a gente já vê mais movimento acontecendo, mas no interior e tudo mais já tem parceiros que estão chegando para atender também essa demanda? Eu acho que essa demanda que você fala no tocante essa de solução casas. mais inovadora no sentido de bateria, não é isso? Na verdade, do fotovoltaico mesmo. Fotovoltaico como um todo. Eu acho que hoje o fotovoltaico, de fato, não, eu acho que do pequeno produtor rural lá, do sítiozinho do interior, até o grande empresário de uma grande indústria, né, que tem um poder aquisitivo muito alto também. Eu acho que a conta fecha para todos eles, né, Rafael? Pra todo mundo. Então, assim, energia solar, ele é realmente uma realidade. Ele não é um futuro, ele não é um passado, ele é um presente, tá? E eu acho que só essas novas tecnologias que a gente entende que, pela viagem que nós fizemos para a China, a gente sabe que o veículo elétrico, o armazenamento, o carregador veicular, ele vem com muita força. Logicamente, como eu disse, repito, é toda uma cadeia para poder entrar, é todo um preparativo para a gente poder educar essas pessoas. Então, assim, mas que de fato a gente tem essa tendência realmente de mercado, ela vai chegar. Hoje ela já é realidade na China. 60% dos carros da China são elétricos. Já são elétricos. E 100% das motos em Xangai são elétricas. É proibido montar combustão. Então são tecnologias que estão lá, que vai chegar... A tendência é aqui acontecer. Vai chegar no Brasil, em São Paulo, Centro-Oeste, Nordeste, sempre é essa régua, né? Sempre é essa sequência. Então vai chegar uma hora, Na vai China chegar eu não aqui andei em um carro que não fosse elétrico. Caramba. Eu acho que na região que eu tava em Shenzhen, na Canton Fair, eu não, basicamente, até as placas são de cores diferentes para indicar, e tem corredores. Sim, tem a corredores própria placa do carro, carro. para você identificar que é Exato. elétrico. E aí tem modelo. corredores que só o elétrico pode andar, Entendi. com faixa exclusiva, né? Mas... Ou seja, tem que ter um apoio governamental para que Também. essa mudança aconteça, Também, né? De fato, também. essa malha... Como nós temos aí em relação ao incentivo de emplacamento, Sim. PVA zerado, enfim, existe sim uma
uma questão de incentivo, mas eu acredito que até mais de 60%, assim, se eu fosse chutar, né? Isso. Hoje lá em Shenzhen, onde a gente tava, ainda é maior. E realmente eu não andei em nenhuma combustão. Acho que é uma Perfeito. coisa que veio para ficar. E aí você vê o direcionamento das montadoras, quantas marcas novas chinesas estão aparecendo no Brasil, É verdade. né? Porque eu vim em 2024 Aqui lá. Sim. A quantidade, eu fiquei abismado a quantidade de carros que eu não imaginava que existia. Pra mim era BYD e... Era pronto, só, era BYD só pronto BYD aqui no era- Brasil. É mesmo. Cara, quando eu vi lá a quantidade e começou essa migração pra cá, e quando você vê a qualidade dos carros que estão chegando aqui, o próprio CEO da Honda falou, É não assustador. não tem como segurar a China, não tem como. É Você assustador. vê o movimento que aconteceu ontem, e isso pra mim é muito simbólico, a reunião de Trump com O presidente da Xi China, Jin. né? O Xi. Xi Jinping. Xi Jinping, É, Xi Jinping. Você vê uma reunião dessa onde Trump fala da necessidade de alinhamento entre China e Estados Unidos para um crescimento econômico maior, ou seja, os Estados Unidos já aceitou. Já não tem como bater de A, frente. a China é uma grande potência. E se não se aliar, os Estados Unidos vai cada vez mais diminuir. Então, assim, os caras se organizaram, fizeram um plano de longo prazo e agora estão colhendo os frutos. Então, as montadoras, elas vieram para desbancar as montadoras tradicionais que, caso não se adequem, vão perder mercado. Vão perder mercado. A Nokia, aconteceu isso. É verdade. Perfeito. A Nokia era todo mundo tinha um Nokia. Quando a gente era adolescente, o celular que se O usava era existia Nokia. só- Né? O maior market share do mercado era Nokia. A Nokia não Sumiu. conseguiu acompanhar e hoje não existe Nokia. Então, assim, a Toyota, todo mundo tá nessa guerra aí, SW4 e H9, né? Tá essa guerra. É a guerra dos blogueiros. né? Exatamente. Quem é que. Cara, se a Toyota não se adequar, vai perder mercado. É verdade. Não tem como. Ela Vai pode perder até estar mercado. com um mercado grande hoje, porque Toyota sempre foi Toyota Exato. e é Tem o reconhecida. poder do brand Mas se ainda, você, né? mas se você pegar o conjunto dos fatores, é anos-luz na frente. Eu não me recordo, mas eu vi um dia desse uma matéria falando de um desses presidentes de montadoras que foram visitar a China. A Honda Foi a Honda e Foi. voltou dizendo, amigo, não dá. tá impossível de competir com Exatamente. eles lá na, né? Assim, Exatamente. é outra realidade. Exatamente. E puxando esse ponto que o Rafael trouxe, né, da mudança, né, do que vocês visualizaram na China, né, o que é que vocês estão trazendo para a empresa de vocês como esse próximo passo, né, aqui no fórum do Fórum Sebrae da Energia Solar, o que a gente quer trazer, né, sempre essas novas tendências, os próximos movimentos, vocês, apesar de estarem nas sessões, vocês têm os negócios de vocês, né, que é o que é o ganha-pão aí, né, do dia a dia, e como vocês, né, que lideram, são os CEOs de cada operação, estão planejando aí esses próximos 5 anos de mudança, ainda vão continuar muito firmes na fotovoltaico, já estão migrando para o BESS, estão olhando o Mercado Livre, quais são as frentes aí que vocês estão apostando para o crescimento dos negócios para 5 anos, 10 anos, para quando a China chegar aqui, tá todo mundo preparado também, né? A China abriu a visão pra gente para dois grandes mercados. Na realidade, em 2024, quando a gente foi pra China, eu já fui com o intuito de conhecer o BES de perto. Bacana. Já era algo que estava pulverizado aqui no Brasil, falando que era, que precisava, que era armazenamento, mas eu queria ver de perto, até a viabilidade econômica de trazer, né? Fui em fábrica de BES lá, falei, cara, isso aqui não tem como dar ré. Uhum. Isso aqui é realidade já. A gente já instalou, nós já vendemos aqui, Bacana. instalamos, está funcionando inclusive aqui no Rio Grande do Norte. E o armazenamento ele veio para ficar. Outro ponto também que a gente viu foi a quantidade de carregadores de veiculares, né? Eu passei em postos eletropostos gigantescos. De É uma coisa 7, que 8, aqui para o Nordeste ainda não tem, né? Eu não 7, visualizei 8 ainda. grandes carregadores, subestação elétrica, aquela coisa assim, com loja de conveniência, ou seja, A experiência. falei, cara, isso aqui é um posto. Sabe? Isso aqui realmente vai chegar. Quando chega lá, vai chegar aqui, Uhum. né? Tem uma frota de mais de 50% de carro elétrico, vai chegar aqui. A China não perde dinheiro. A China tá entrando com as montadoras aqui, com estratégia comercial, sabe o como, porquê, né? sabe por quê. O mercado Brasil para a China é muito importante, né? Porque é um grande número de consumidores, né? Então, e a aceitação no mercado chinês, vamos falar do produto chinês 5 anos atrás, 8 anos atrás. Era de desconfiança, né? Isso é chinês, É. né? Mas tudo hoje é chinês, pô.
pergunta, as tuas placas é da China? Todas são. Não tem uma que não é. Entende? Então, assim. E é porque é a melhor, né? Eu digo assim, Exato. Porque a melhor vem de lá agora. Né? É China. A China tá fazendo tudo. Então, eu vejo que a China me trouxe isso e na nossa empresa hoje, a gente entrou na área de armazenamento, entrou na área de eletromobilidade, tudo pelo que a gente viu lá. Bacana. E você lá, Caio? Eu acho que é o seguinte, né? Pela visão da China, como o Rafael falou, o BES está se tornando uma realidade já também, e é algo que a gente traz para a nossa empresa, o que a gente conseguiu enxergar lá na China. Mas tem muita tecnologia que, na minha concepção, é uma realidade um pouco distante, né? Não sei se você teve essa mesma percepção. Por exemplo, existem módulos lá, que é um módulo com outro tipo de material, outro tipo de matéria-prima, que ele consegue até 30% a mais de eficiência, né, do que os módulos hoje convencionais. No fotovoltaico isso aí já tem placas lá que... Isso. Poxa. Ou seja, em um menor metro quadrado, em uma área menor, você consegue produzir ainda mais. Então, isso é uma potência que tem lá na China, que é algo que eu até perguntei lá, o chinesinho lá, ele falou que era uma realidade para vir para 2028 ali, entendeu? Tem outras tecnologias também, que é a HPBC, que estava lá na stand da Longi, que é a questão do sombreamento. Se tiver algum sombreamento, esse tipo de tecnologia ele tem uma eficiência maior também, algo em torno de 30% também. Então, carregadores veiculares móveis, colocar tipo um carrinho lá, que eu vi e achei interessante também, porque hoje um dos principais motivos de você ter um ponto estratégico de carregador é você colocar num posto de gasolina, em uma BR, em onde tenha conveniência, porque você, além de ganhar recorrência ali do carregador, você também ganha no seu restaurante, na sua conveniência do posto de gasolina. Eu acho que a ideia é essa. É essa ideia que o McDonald's faz, que a Starbucks fez, porque eles pegam aquele cliente de um ticket maior e ganha no carregamento e ainda ganha no cafezinho ali, no sanduíche, né? Foi o mesmo caso que a gente criou lá na empresa, a gente colocou uma estação de recarga veicular lá, nos pioneiros. Vaga verde que chama, né? Isso, nós fomos os pioneiros do interior do estado do Rio Grande do Norte com recarga veicular e o carro elétrico. Nós somos os pioneiros. E hoje, a gente tanto, quando o cliente chega lá para realmente abastecer o carro, a gente chama para tomar um cafezinho. Às vezes, num bate-papo, numa conversa, o cara está precisando de mais energia, ele está precisando de um sistema de monitoramento, ele está precisando de uma manutenção, e ali a gente faz o negócio acontecer. Perfeito. Não, excelente, Rafael, Caio, só gratidão aqui pelo momento, né? Tenho dúvida aí que o pessoal já aprendeu demais aqui no início, e aqui a gente traz algumas dúvidas, perguntas, né, do que a maioria das pessoas também tem sobre esse assunto. Então, para encerrar, deixar aqui um espacinho para vocês divulgarem um pouco aí do negócio de vocês, né, a empresa, deixar um pouco aí até alguma dica, algum outro ponto importante que quem está querendo entrar nessa nova área, quem está iniciando, aprendendo, seja o perfil de investidor, né, o perfil do próprio integrador, vocês tenham aí essa bagagem, 10 anos aí já de mercado, para também repassar para eles. Então eu que agradeço aqui o espaço, né, da gente poder conversar. Sempre é muito bom poder conversar do nosso mercado, porque existe muita desinformação também, existe muita desestimulação do nosso mercado, mas eu acredito, como falei ali no palco agora, que é um mercado pujante, é um mercado resiliente, é um mercado que só vai crescer. Energia, como todo mundo aqui falou, né, não todo tem mundo volta. Precisa, não tem volta. Então, agradeço o espaço, né? A nossa empresa, a Reinova, está na Paraíba há 10 anos, com mais de 1.000 usinas também instaladas lá, uma marca consolidada e que a gente tem muito orgulho do que a gente construiu. E uma certeza que a gente dá é que a gente veio para ficar nesse mercado mesmo. Você vai ver muita Reinova com muito BES, Reinova com muito eletroposto sendo montado, muita usina ainda sendo montada, porque realmente o bicho da energia, quando lhe pica, você fica viciado. Vicia. É isso aí. Mas é boa. Pois é, então assim, eu sou o típico do empreendedor que comecei do absoluto zero, né? Então eu ia até colocar aí no painel, mas acabou que o tempo estourou. Eu comecei lá do zerão, cara, assim, pais pobres, entendeu? E cheguei lá no interior do estado, tirando leite de pedra e educando todo mundo. E isso aqui é bom, estudei para isso e fui fazendo. Tive apoio familiar.
E aí já tive uma pessoa que fez e gostou e já indicou para outro, e assim foi surgindo e a brincadeira foi ficando séria, né? E hoje a gente conta com mais de 30 colaboradores lá na empresa. A gente presta todos esses serviços, né, que eu falei para você, não só de energia solar de instalação, mas de eficiência energética como um todo, de energia, tá? E agradecer, meu amigo, o espaço aqui. Foi um grande prazer compartilhar informações com vocês. Perfeito. Então, gratidão mais uma vez, né, Rafael, Caio, para vocês aí que acompanharam a gente nesse episódio. O dia, né, o segundo dia aqui de Fórum Sebrae Energia Solar começou agora. Temos aqui já 2 especialistas e em breve chegamos com mais conteúdo para vocês. Valeu!